Você já se perguntou se a realidade que você está vivendo agora é realmente real ou é possível que toda essa sua rotina, as memórias que você carrega, as preocupações que ocupam sua mente, sejam mais como um sonho do que a verdade? Essa ideia pode parecer absurda no começo, afinal tudo aqui parece sólido, lógico e tangível, mas se você olhar de perto, poderá notar que as experiências mudam, os pensamentos mudam, as emoções mudam, mas há algo em você que permanece, algo que observa tudo acontecendo sem esforço, sem controle, sem forma, e é aí que surge uma questão que poucos ousam levar a sério. E se você estiver sonhando agora mesmo com os olhos abertos, ao longo da história várias tradições espirituais e professores descreveram a vida cotidiana como uma espécie de sonho coletivo, um estado onde a mente está tão ocupada com pensamentos, memórias e projeções que esquecemos completamente de perceber o momento presente. Não estamos falando de ilusões visuais ou fantasias místicas, estamos falando do estado mental em que a maior parte da humanidade vive identificada com história, preso em um fluxo automático de pensamentos, inconsciente do que realmente somos. Pense nisso: quantas vezes você já acordou pressionado por preocupações, obrigações e pensamentos sobre o que precisa acontecer ou o que deu errado ontem? Quantas vezes você entrou em uma conversa sem realmente estar presente? Quantos dias você passou sem se lembrar de si mesmo? A maioria das pessoas vive dessa maneira não porque escolheu, mas porque nunca aprendeu a estar acordado. É como se estivéssemos vivendo dentro de uma narrativa construída de traumas condicionados, desejos, medos, e acreditamos tanto neste personagem que esquecemos que estamos interpretando um papel, esquecemos que algo existe por trás da performance. E talvez este seja o ponto mais importante: mesmo que sua vida agora pareça um sonho, o sonho só existe porque há algo mais real segurando tudo isso. Algo mais real é o que vamos explorar, não depende de crença, não requer esforço, já está lá, mesmo que você não tenha notado ainda. É o que você era antes de ter seu primeiro. Pensei esta manhã: é o que você é quando ninguém está olhando, é o que vê os pensamentos, mas não é um pensamento. Alguns chamam isso de presença, consciência, outros chamam de ser. Talvez o nome não importe, o que importa é perceber que a realidade que você conhece pode não ser tudo que existe, e que talvez o verdadeiro despertar não seja sobre mudar o mundo ao seu redor, mas acordar de quem você pensava que era. Mas o que exatamente nos mantém neste estado de sonho, e por que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca acordar? A um ponto em comum em quase todas as formas de sofrimento humano: a desconexão do que é essencial, e essa desconexão acontece tão silenciosamente, tão persistentemente, que a maioria das pessoas nem percebe que ela existe. É como viver com um ruído de fundo constante, que você só percebe quando por um breve momento ele desaparece. Esse ruído é o movimento ininterrupto da mente, pensamentos, expectativas, memórias, julgamentos. É como uma corrente mental contínua que preenche a maior parte do seu espaço interior e, com o tempo, torna-se tão normal, tão familiar que você se confunde com ela. Comece a acreditar que você é esse fluxo de ideias, opiniões, reações e memórias e, sem perceber, o ser que é o que simplesmente é, que simplesmente observa, é esquecido. Esse é o verdadeiro esquecimento do ser, e não é um erro ou uma falha moral, é um resultado natural de um mundo que supervaloriza o fazer e raramente vê valor em simplesmente ser. Desde cedo somos ensinados a produzir, a alcançar, a responder, a conquistar, mas raramente somos convidados a parar, a observar, a simplesmente existir. E quando a vida é toda sobre fazer mudanças de identidade, você começa a se definir pelo que você faz, o que você pensa, o que você realiza, pela forma como os outros o veem. Essa identidade construída, alimentada pela atividade constante da mente, é o que chamamos de ego. O ego é a tentativa da mente de criar um ponto fixo em um mundo em constante mudança. Ele precisa de histórias, rótulos e estruturas para se sentir seguro, mas, ao fazer isso, esconde o que está vivo, silencioso e real dentro de você. O curioso é que esse processo acontece sem que a maioria das pessoas perceba. Afinal, como você percebe o esquecimento quando
Você não lembra mais do que foi esquecido e assim a compulsividade mental preenche todo o espaço com pensamentos automáticos e o silêncio do ser desaparece sob o ruído constante da atividade interior. Você já se pegou tentando resolver um problema na sua cabeça mesmo sem encarar a situação ou ensaiar uma conversa repetindo um diálogo antigo ou antecipando algo que nem aconteceu. Essa hiperatividade mental parece inofensiva até você perceber que passou horas, talvez dias ou anos sem realmente estar presente quando a mente está não observado torna-se o centro da experiência e é aí que surge um grande erro. Você começa a acreditar que esse fluxo mental é quem você é, que o que você pensa sobre si mesmo define sua existência, que o que os outros pensam sobre você determina seu valor e gradualmente o ser é substituído por uma imagem, uma identidade construída, mantida e protegida a todo custo, mas essa imagem nunca é estável, pois é alimentada por pensamentos e os pensamentos mudam constantemente. Essa identidade precisa ser reafirmada o tempo todo. É por isso que tantas pessoas vivem tenso, inseguro, duvidoso. Eles estão tentando sustentar algo que no fundo sabem que é frágil, e quanto mais forte a identificação com o ego, mais longe você está da consciência pura, o tipo que não precisa de definições, aprovação ou controle, uma consciência que simplesmente observa silenciosamente tudo o que acontece sem se prender a isso. Esse ruído mental que parece inofensivo é o que esconde a presença real, não porque a presença desaparece, mas porque paramos de notá-la quando estamos muito presos no que se move, esquecemos o que não, e é aí que a experiência humana se transforma em uma cadeia de reações onde não há espaço para o agora, não há espaço para a clareza ou para simplesmente ser, mas há algo ainda mais sutil e perturbador nesse processo. O pensamento não apenas ocupa espaço, ele nos governa, e a parte mais impressionante é que isso acontece sem nossa permissão. A maioria das pessoas acredita que está no controle de seus próprios pensamentos, mas se você prestar atenção, notará que os pensamentos surgem por conta própria, sem seu comando. Eles aparecem sem serem convidados, tomam decisões, julgam, reviva memórias, cria histórias enquanto você apenas assiste, ou melhor ainda, enquanto você se deixa levar. Nesses casos, o pensamento deixa de ser uma ferramenta, ele se torna o dono da casa. Ele pensa por você, fala por você, decide por você e no final você aceita sem questionar, como se fosse normal. Mas é importante lembrar que não é você quem pensa, o pensamento simplesmente acontece em você. Isso é uma inversão profunda, porque pensar não é o problema é se identificar com tudo que é pensado. Como se cada ideia, cada medo, cada suposição fosse você. Quando o pensamento assume o centro do palco, ele dá origem a uma figura mental, um eu feito de histórias, experiências, medos, desejos e memórias. Esse é o ego, e esse ego, embora pareça familiar, é um reflexo, não tem vida própria, só existe enquanto é alimentado pelos pensamentos que o mantêm ativo, define-se por memórias passadas e projeções futuras. Sempre precisa estar fazendo algo, querendo algo, defendendo algo, porque sem esse movimento ele desaparece. Você já se viu revivendo uma experiência desconfortável? Memória, mesmo quando você não queria. Essa produção ininterrupta não é inofensiva, ela molda seu comportamento, influencia suas emoções e reforça uma identidade que, embora pareça sólida, é feita de ar, e quanto mais você acredita que esse fluxo é quem você é, mais você se afasta de si mesmo, porque não há silêncio dentro do ego, só a comparação buscando a necessidade de validação, medo de desaparecer. O pensamento compulsivo, quando não observado, se torna o criador do seu mundo interior. Ele não apenas descreve a realidade, ele distorce, colore e interpreta tudo o que você vê, diz o que é bom, o que é ruim, quem você é e quem você deveria ser. E, no entanto, o reflexo mais importante está sendo ignorado. Quem está ouvindo tudo isso? Há uma enorme diferença entre o conteúdo da mente e o espaço onde esse conteúdo aparece, mas para ver isso você precisa dar um passo para trás, não no tempo ou no espaço, mas na atenção, atenção que, quando redirecionada para a observação silenciosa, revela algo muito mais profundo do que qualquer pensamento poderia explicar, e é bem aí que algo começa a dissolver, não porque você está lutando contra o ego,
mas porque você vê que não é quem você é. A identificação começa a enfraquecer quando você percebe que os pensamentos estão acontecendo e o verdadeiro eu está além desse movimento. Quando o pensamento assume o controle e o ser é esquecido, a realidade que você vive é moldada não pelo que é, mas pelo que você acredita que é. E como essas crenças são alimentadas por pensamentos involuntários condicionados e repetitivos, o que você vê não é o mundo como ele é, mas o reflexo de uma mente que não para de sonhar. É por isso que tantos espirituais. As tradições comparam a vida inconsciente a um sonho, não um sonho no sentido fantástico ou imaginário, mas como um estado em que o que parece real é na verdade uma projeção, assim como nos sonhos noturnos, onde você acredita plenamente nas situações, personagens e histórias até acordar. Na vida desperta, também é possível estar imerso em uma experiência sem perceber que ela está sendo criada dentro de você. Você já se viu defendendo ideias ou desempenhando papéis que em algum momento não faziam mais sentido para você? Quando isso acontece, é porque a mente estava sonhando e você estava dentro do enredo. A mente, quando não observada, age como um roteirista. Ela escreve histórias o tempo todo, histórias sobre quem você é, o que outra pessoa quis dizer, o que poderia dar errado ou o que deve acontecer para você ser feliz, e você entra nesses roteiros como se fossem reais sem perceber que está interpretando papéis que nunca foram verdadeiramente seus. Esse estado de sonho é alimentado por memórias do passado e projeções do futuro. É sustentado por interpretações, resistência e expectativas. E assim como em um sonho, você se envolve tanto com o conteúdo que esquece a presença por trás da experiência. Você esquece que está sonhando, mas, ao contrário dos sonhos noturnos, esse sonho é sustentado pelo tempo psicológico, um vai e vem constante entre memórias e antecipação, e quanto mais identificado você está com esse movimento, mais longe você está do agora, o único ponto onde a consciência pode ser reconhecida. A vida então começa a acontecer sem que você realmente esteja nela. Os dias se acumulam, os eventos passam, mas tudo parece uma sequência de repetições, como se você estivesse preso dentro de uma narrativa que continua se reescrevendo. E a pergunta que a maioria das pessoas evita é: quem está sonhando esta vida que estou vivendo? Se tudo que você percebe é interpretado pela mente, se essa mente é condicionada, limitada e cheia de velhos padrões, então a experiência da realidade não é direta, é filtrada. Você está vivendo dentro de um reflexo não do que é, mas do que a mente permite que você veja e, nesse sentido, a realidade se torna uma extensão do seu estado interior. É como caminhar por uma cena construída por pensamentos que não foram escolhidos conscientemente. E essa cena muda não porque o mundo muda, mas porque a mente muda com cada novo pensamento, um novo tom, com cada nova emoção, um novo filtro. E é nesse terreno instável que o ego se move, acreditando estar acordado quando na verdade está imerso em um sonho do qual você só pode acordar quando percebe que está sonhando. E isso acontece no momento em que a presença quebra a sequência de pensamentos, e por um momento você vê, quando percebe que isso é um sonho, que surge a consciência por trás disso. A experiência continua, situações ainda vêm e vão, as emoções ainda surgem, as responsabilidades ainda estão lá, mas o que emerge dentro de você é a consciência de que algo está observando tudo isso e que algo não faz parte da história. Isso é despertar dentro do sonho da vida, diferente do que muitos imaginam. Despertar não significa distanciar-se da realidade, abandonar tudo ou entrar em algum tipo de estado transcendental. Significa estar totalmente presente no que está acontecendo sem se perder na identificação com os pensamentos e emoções que surgir. É como abrir os olhos para dentro, mesmo que por fora tudo pareça igual. Esse estado de presença desperta não depende de esforço, acontece quando a mente perde por um momento sua autoridade absoluta, quando o fluxo de pensamentos é interrompido, mesmo que brevemente. Uma clareza surge não da lógica, mas de um silêncio vivo. Você já teve momentos em que tudo ficou quieto por dentro, ou se sentiu totalmente consciente de si mesmo sem precisar pensar sobre isso? Esses momentos são vislumbres da consciência desperta, pequenas rachaduras no sonho, onde a luz começa a brilhar. E quanto mais esses momentos são notados, mais frequentes eles se tornam, porque a consciência não precisa ser criada,
ela só precisa ser notada e quando isso acontece a experiência da vida muda não porque os eventos mudam, mas porque você não está mais perdido neles. A dor pode surgir, mas você não se torna mais a dor. O medo pode aparecer, mas você não se confunde mais com ele. A mente ainda pensa, mas você não acredita mais em tudo o que ela diz e essa separação entre o que acontece e o que você é. O que permite o verdadeiro estado de presença. Neste ponto o ego não desaparece, ele simplesmente perde o centro do palco. A história da mente continua a ser contada, mas agora há alguém ouvindo e esse alguém não precisa controlar nada, provar nada ou entender tudo, está lá silencioso, ainda consciente. Com isso algo muito mais profundo começa a ser percebido, não como um conceito mas como uma realidade viva que sempre esteve lá esperando para ser reconhecida. A consciência é natural ao longo da busca espiritual querer experimentar consciência como se fosse algo externo, algo a ser encontrado, alcançado ou totalmente compreendido, mas essa expectativa cria um problema sutil. Ela transforma a consciência em mais um objeto e qualquer coisa que possa ser observada, medida ou descrita não é consciência, é apenas outra forma que aparece dentro dela. A mente humana é treinada para procurar coisas para categorizar, identificar, comparar e então, quando começamos a olhar para dentro, esse mesmo impulso aparece, queremos localizar a consciência, nomeá-la, confirmar sua existência, mas cada tentar fazer isso acaba em frustração porque a consciência não está no que pode ser visto, está no que vê. Você pode observar um pensamento, uma emoção, uma sensação. Você pode até observar a ideia que tem sobre si mesmo, mas quem está observando tudo isso? Essa pergunta, se feita com honestidade, não leva a uma resposta. Ela leva ao reconhecimento de que o que observa não pode ser visto porque não é um objeto, é a própria base da percepção. Esse é um ponto crucial. A mente busca o despertar como se fosse algo extraordinário. Experimente um momento de iluminação, algo espetacular, mas o verdadeiro despertar é muitas vezes silencioso, despretensioso, até sutil demais para ser notado a princípio. Não acontece como um evento, mas como um descondicionamento. Você não encontra algo novo, você para de se confundir com o que nunca foi você e quando isso acontece, você percebe que estava procurando com os olhos errados, que a consciência não está lá fora ou escondida em algum lugar dentro de você, é o pano de fundo constante de tudo que já foi experimentado, sempre esteve aqui. Sempre foi você, então é importante entender que a consciência não é uma coisa, ela não tem forma, nem nome, não pode ser apreendida pela mente, é por isso que não pode ser percebida da maneira como um pensamento ou uma imagem são percebidos. Ela só pode ser reconhecida por si mesma e quando esse reconhecimento acontece, a busca por algo externo perde o sentido. Você já sentiu como se estivesse procurando por algo que estava bem na sua frente o tempo todo, como quando você procura um objeto em casa e percebe que ele estava na sua mão? A consciência é assim, é o que torna possível a pergunta, a dúvida, a busca, mas nunca é a coisa que está sendo buscada, é quem busca, e precisamente por essa razão, quanto mais você tenta torná-la um objeto de experiência, mais distante ela parece, porque o próprio ato de buscar já parte da ilusão de que há um alguém separado que precisa encontrar uma coisa, mas quando a busca se dissolve, o que resta é o que sempre esteve presente. Essa consciência não precisa ser iluminada por nada, porque ela é a luz. E tudo que aparece, pensamentos, sensações, memórias, dúvidas são como sombras passageiras dentro dessa luz. Elas mudam, transformam, desaparecem, mas a luz permanece e uma vez que você reconhece isso mesmo por um breve instante, seu relacionamento com a experiência muda completamente porque você não está mais tentando se encontrar em algo que vem e vai, você reconhece que você já é o que nunca saiu. A uma contradição fundamental que passa despercebida pela maioria das pessoas no caminho espiritual. A crença de que existe um eu separado, que precisa encontrar a verdade, alcançar a consciência ou atingir o despertar, mas esse o que está buscando é exatamente o que sustenta o véu que esconde o que já é. Este é um dos paradoxos mais sutis e desafiadores da jornada interior,
Porque enquanto você acredita que é o personagem da mente tentando chegar a algum lugar espiritual, você está fortalecendo exatamente o que precisa ser transcendido, a ilusão da separação. A mente cria o buscador e, ao mesmo tempo, o objeto que está sendo buscado, cria o eu que deseja. Despertar e o estado que representa o despertar, e com isso começa uma corrida que nunca termina, porque cada meta espiritual imaginada pela mente será apenas mais uma ideia, uma versão refinada do mesmo sonho. Você já se perguntou quem é você que quer se tornar iluminado? Você já refletiu sobre quem exatamente está tentando encontrar paz? A mente responderá rapidamente: sou eu. Mas essa resposta ainda vem do mesmo lugar que criou a pergunta. O verdadeiro silêncio começa somente quando essa estrutura mental começa a ser observada e não. Acreditava-se que a busca espiritual, quando conduzida pelo ego, se torna uma armadilha. O ego percebe que não pode encontrar realização em conquistas externas, mudando seu desejo para a ideia de se tornar alguém mais consciente, mais evoluído, mais desperto, mas no fundo é a mesma necessidade de se afirmar, de se sentir especial, de permanecer no controle. E é por isso que o despertar não acontece como resultado do esforço do ego. Acontece quando esse esforço acaba, quando fica claro que não há nada a ser alcançado, porque o que estava sendo buscado já está aqui. E o que era bloquear o reconhecimento não era falta de algo, mas a hiperatividade da mente tentando consertar o que nunca foi um problema real. Isso não significa que a busca seja inútil, muitas vezes é necessário esgotar as tentativas para que, depois de inúmeras voltas, você olhe para dentro com novos olhos, não como alguém que busca algo para adicionar à sua identidade, mas como alguém que começa a perceber que não precisa mais de uma identidade fixa. Nesse ponto, uma clareza diferente emerge, uma percepção de que o verdadeiro eu nunca foi perdido, ele apenas foi coberto por camadas de pensamento, expectativa e esforço, e que a única coisa que o impedia de ser reconhecido era o movimento constante de um buscador tentando alcançá-lo. Quando esse movimento desacelera, o que aparece não é algo novo, é o que sempre esteve lá, mas só pode ser visto quando você não está mais tentando ver, e nesse passo silencioso tudo muda, o mundo continua, a vida continua, mas seu relacionamento com ela não é mais uma busca desesperada por algo que falta, torna-se um reconhecimento constante do que nunca faltou. Despertar não é algo que acontece uma vez e pronto, nem é um estado de bem-aventurança mantido por meio de esforço ou concentração. O verdadeiro despertar é sutil, é quando você para de se identificar com o conteúdo da mente, pensamentos, memórias, emoções, e reconhece sem esforço o espaço onde tudo isso acontece. Esse espaço é consciência, e o despertar é quando você percebe que você é esse espaço. Estar consciente não é algo que você faz, é uma percepção que surge quando há presença suficiente para perceber o silêncio por trás de tudo, e esse silêncio é não a ausência de som, é a ausência de ruído interno, a ausência de esforço, a ausência de tentar ser algo diferente do que já é. Você já esteve em um momento comum do seu dia e de repente tudo parecia claro, mas você não sabia exatamente por quê, como uma pausa no tempo, e nessa pausa, algo em você simplesmente sabia que você estava vivo, que é um vislumbre da consciência consciente de si mesma. Mas muitas vezes esses momentos são descartados porque não correspondem à imagem que a mente criou do que um estado espiritual deveria ser. Não há luzes, não revelações dramáticas, só existe uma presença viva sem nome ou definição, e é justamente por isso que é real, porque não depende da forma. Esse é o começo da liberdade interior. Você para de ser o personagem do sonho e começa a perceber que o sonho está sendo testemunhado por algo que não é afetado por ele. Esse algo é silencioso, firme, profundo, e não pode ser ameaçado pelas mudanças do mundo externo. A consciência não luta contra nada, ela simplesmente observa, e essa observação pura, sem julgamento, é o que dissolve a ilusão de que você é o que pensa, o que sente ou o que faz. Quando essa observação se torna constante, mesmo que discreta, a vida não é mais uma sucessão de problemas a resolver, mas um fluxo contínuo de experiências vividas com clareza. Isso não significa ausência de emoções nem fuga de responsabilidades, significa viver com profundidade, com atenção, com um constante senso de presença. Significa que mesmo diante do caos existe um ponto interno que permanece em paz, não
Porque se retirou do mundo, mas por quê? Não se perdeu nisso e a partir dessa consciência desperta, silenciosa e presente, a vida ganha um sabor diferente, não porque tudo se torna perfeito, mas porque você para de esperar que seja o que muda é a maneira como você está presente em cada momento e essa presença muda tudo. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever em nosso canal, compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem e não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.